Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do canal do Casal Convida. Hoje é o episódio de número 4, estamos com um casal muito especial. Além de ser muito especial, é nosso cliente da consultoria, é nosso patrocinador, congrega na mesma igreja, então a apresentação dispensa detalhes. Vou deixar eles falar um pouquinho deles. Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio. Nós somos empresários, né, da empresa JF7 Consultoria. Eu sou a Josi, né? Eu sou esposa do Fábio. Nós somos casados há 10 anos. E o primeiro dia que nós vimos esse casal maravilhoso, a gente já sentiu assim, um desejo no coração de estar do lado deles. E eles vêm nos ajudando nessa consultoria. E a gente acredita que já melhoramos assim 80%, só não melhoramos mais por conta da gente mesmo. É correria, né? Eu falo, pessoal, tudo é tempo, né? Então tudo tem um tempo para mudança, um tempo para se ajustar. O negócio de ficar fazendo dieta aqui do dia para noite resolve, mas depois volta tudo. Então é ajuste, tem que se acostumar com rotina, né? Então faz parte do processo mesmo. Tem que aprender a ser estilo de vida, né? Estilo de vida. Não a ser algo um sacrifício Forçado, que você vai né? pagar por um tempo. Não, você tem que levar isso pro resto da sua vida. Uma coisa que a gente melhorou assim 100% foi o sono, né? A disposição. Então a gente ia dormir, refluxo, tinha muito refluxo. Comia demais, parou deitava, também? Parou. Tinha Não tem aquele- mais. Graças a Deus. É outra vida, né? Engasgava. Outra vida. Outra vida, Você né? dorme melhor, a sua qualidade de vida muda, né? Sim, é outra pegada. Eu tive síndrome do pânico há muito tempo, então eu sinto assim que eu tô mais calma, eu desacelerei, né? Então E é tudo alimentação. eu sou menopausada desde os 38 anos, então a alimentação ela melhorou tudo. Eu falo que é complicado, que a gente trabalha, o pessoal pensa que a gente está querendo se vender, mas não é. Eu sou uma pessoa, eu tenho acompanhamento constante há 7 anos. Se eu parar, acabou, e eu sou profissional da área. Se eu não tiver uma pessoa me direcionando, me falando o que eu vou fazer, o que eu tenho de fazer ou não, eu me perco. A gente, como ser humano, a gente sabota, a gente é muito fraco, cara. Então, quando você tem direcionamento, vamos supor que é uma avaliação uma vez por mês. Durante 2 semanas, você fez a dieta 50%. Quando chega perto de avaliar, você vai querer dar uma apertada para você estar melhor, você não vai querer voltar pior. Então isso já incentiva você a buscar a melhora. Então a ideia é nunca chegar na avaliação pior. Eu até hoje eu não lembro de ter pego ninguém que foi avaliar e tinha piorado. Por mais que tenha errado, Mas sempre melhora. melhora um pouquinho. Então é a paciência, é a constância, é entender o funcionamento, né? Eu fui entender realmente como que era essa parada depois de 5, 6 anos. Hoje eu me mantenho com um físico legal, com a percentual de gordura baixo. Hoje mesmo já estava me cobrando, falei pra mulher, tu tá começando a dar um calombinho aqui, já tem que dar uma apertada na dieta. Antigamente eu não sabia como lidar com essa situação, né? E a gente só percebia a hora que estava muito grande. Hoje não, hoje eu consigo controlar, eu consigo comer umas besteiras, tiro o pé, sei que eu comi, no outro dia eu aperto mais, eu treino um pouco mais forte, e assim você vai balanceando. Mas isso dá experiência com o tempo, eu fui aprender depois de 6 anos. O segredo mesmo, até na empresa, né? É não desistir. Sim. Né? Então, assim, você sempre retornar. Então, você não pode desistir. Então, por mais que a gente faça errado, a gente fala... um olha pro outro e fala, mas vamos voltar? Vamos voltar, é isso aí. Vamos voltar. É que nem religião. A gente vem pregando muito isso daí, que a gente, na Bíblia, né, a gente acaba, nós que somos cristãos, né, e a gente tem um peso maior dentro da sociedade, que a gente acaba que vira exemplo, então a gente tem que cuidar da nossa saúde para a gente poder propagar isso daí há muito tempo, e com o nosso exemplo trazer pessoas para a religião também. Então a gente cuidando do corpo, está cuidando do tempo, e a gente está dando longevidade no trabalho, que é o propósito nosso. A gente sabe, vocês são empresários, tem o trabalho de vocês, já foram líderes de GC, já trabalharam dentro da igreja, né? Não chegaram a ser líder. Não, líder não. Mas vocês têm um contato grande dentro da igreja também, né? A gente conhece bastante líder, né?
Nós fomos convidados a ser líder. Foi convidado, fomos né? Convidados. É isso aí, verdade. Só que no momento que nós fomos convidados, nós sentimos de Deus que não era o que momento. não era a hora ainda. Porque tudo tem um momento, né? Tudo Sim, tem um sim. momento certo. E nessa época ele estava passando, ele estava doente e eu também. E a doença por causa de quê? Da obesidade, porque a pressão dele subiu, ele não tinha pressão alta. Aí chegou né? no ponto de começar a Aí ter. ele começou a ter pressão alta, eu estava fazendo faculdade, né, de psicologia, e aí eu tranquei a matrícula para ajudar ele no trabalho. Mas E com aí, certeza você estava passando por muito perrengue também, né? muito Aí acabava estresse. descontando na alimentação. Muito estresse, né? É junção de um monte de coisa, né? É junção de muita coisa. E aí não deu pra assumir essa responsabilidade, né? Fazer de qualquer jeito pra Deus. Não dá. Não faz então, né? É mais fácil. Não dá. Aí, legal que vocês tiveram esse momento de parar e pensar, meu, não é a hora. Tem muita gente tá que pronto. assume a responsabilidade, né? Sem estar pronto. Aí sem tá pronto, a gente assume. sempre fala, Às né? vezes Onde que é a prioridade? É a casa. Se a sua casa não tá alinhada, como é que você vai... E como, Cuidar de como que eu, outras vidas. como que eu vou deixar? Porque assim, a sua família é o seu marido, né? Sim. Então, primeiro Deus, depois o seu marido, que você precisa cuidar, e depois os outros, né? Então, ele foi a minha prioridade naquele momento. Então, eu precisei realmente dar uma pausa em tudo, né? E voltar a trabalhar com ele. Porque eu tava me dedicando mais aos estudos. E aí eu voltei a Aí trabalhar com acabou, ele. sobrecarregou. Aí ficou tranquilo. A impressão Agora, foi a 22, 22. né? Eu já tive isso daí também. 22 por 9. É. Tive 2 casos desse daí, de acordar de madrugada, deitar no chumbado chuveiro com água quente, ficar deitado ali, tremendo de frio, pegar o carro e ir pro hospital. Na época eu morava com meus pais, ir pro hospital e chegar lá, pressão zona lá na Mas não, uma porque é pressão engorda. alta dá frio? Ué, não sei, eu sei que eu tive. Tive calafrio, tremia. Não sei nem se é frio, tava tremendo. E essa época que a gente passou, a gente foi chamado por isso, a gente tava numa... que ela foi ajudar um amigo nosso na transportadora e tava fazendo faculdade. Então a empresa ficou toda pra Ficou mim. tudo pra você. Então eram 4 celulares. Nossa. E assim, a gente tem mais de quase 6 mil contatos de motoristas. Fora que chegam novos todos os dias. É muita Então assim, era muita cara. gente, cara, pra atender, muita dor de cabeça pra resolver, muito problema, pra um, muito né? BO, só pra uma pessoa. Então eu fiquei num estado que... Vocês têm quantos anos já de empresa? 9 anos. 9 anos. Então conta pra gente um pouquinho como que surgiu a empresa. Eu era vendedora de carro, né? Trabalhava numa concessionária em Pinda. Nós morávamos em Pindamonhangaba e o Fábio trabalhava numa transportadora. E eu tive a síndrome do pânico há uns anos atrás e eu tive uma recaída. E quando eu voltei, eu fiquei 6 meses em casa. E quando eu voltei, eu vi a necessidade de voltar a trabalhar. Eu precisava de negociar, de falar, de conversar. Eu tive essa necessidade e falei pra ele que eu precisava de voltar. E um motorista de caminhão, ele tinha um cartãozinho e ele falou assim, se eu fosse inteligente, se eu soubesse entender, se eu soubesse mexer com o computador, eu faria esse tipo de trabalho que venderia proteção veicular, né? Que não é o seguro, né? Por companhia, é proteção por associação. Eu vendi essa proteção aqui. Daí o Fábio foi e me deu o cartãozinho, falou assim, amor, tenta ver isso aqui pra você, tenta fazer isso. E aí eu liguei pro representante do cartãozinho, ele não me atendeu, ele morava na Bahia, ele não me atendeu, eu falei assim, poxa vida, se eu tô querendo representar uma empresa, ajudar ele a vender e ele não Já tá me não me atendendo, atendeu, né? imagina se eu precisasse, se um cliente meu precisasse, não é assim que a gente gosta de trabalhar. Aí eu peguei e liguei pra associação direto que ficava em Belo Horizonte. E a gente, assim, tudo que a gente falava que vai fazer, a gente sempre fez tudo junto, né? Então, bora pra Belo Horizonte. Daí pegamos o carro, fomos pra Belo Horizonte conhecer a associação lá. Daí eu comecei a representar a associação. Ficou 3 meses de associação e ela fechou. E aí um dos vendedores dessa associação, ele falou assim, olha, eu tô indo pra uma outra. Aí nós fomos pra outra. Nisso, a gente abriu um escritório, né? Uma portinha pequenininha no posto de gasolina. Ela tinha o quê? Uns 15 metros quadrados, né? Uma salinha, bem uma salinha. pequenininha, né? Na verdade, era a garagem de um motorista de caminhão. Ali ele guardava roda, Depósito, né? Depósito. E a gente tirou aquela porta aquela porta de ferro, colocamos porta de vidro, arrumamos bonitinho, pintamos, colocamos móveis, tudo os móveis usados, mas ficou uma gracinha, tudo organizadinho, muito arrumadinho. E aí a gente ficou com o escritório, passou 3 meses, o Fábio foi mandado embora. E aí ele foi mandado embora e nós não sabíamos, ele recebeu o seguro-desemprego e a gente sem condição nenhuma de nada, né?
atravessando uma fase muito difícil financeiramente, e saindo de uma doença, ele foi mandado embora e ele ia receber o primeiro seguro-desemprego. E quando ele foi receber o primeiro seguro-desemprego, ele emitiu uma nota fiscal. Na verdade, a gente recebeu a primeira parcela do seguro e eu tava contando com mais 5 parcelas. Aí na segunda parcela que eu recebi não tinha nada. Por causa da nota fiscal que você Bloquearam tinha porque feito. a gente emitiu nota fiscal. Tava no meu nome a empresa. Aí cortou bloqueou, na hora. cortou. Aí nós não Então você tínhamos imagina, nada. toda a fonte de renda vinha da transportadora que eu trabalhava. Ela tava começando um novo negócio. Novo negócio. Sim. Acabou, E o secou que ia tudo. ajudar um pouco era o seguro, O cortou. seguro-desemprego cortou. Aí E a corta gente. mesmo. Daí, nesse Identificou como se fosse um empresário. Com certeza. E não dava pra. O que a nota fiscal, tipo, era R$300, o que ele ia receber era 1.900. Então não dava pra fazer nada com aquele dinheiro. E aí foi aonde Se nós. fosse soubesse, era melhor não ter tirado a nota, né? Exatamente. Ficava quieto, recebia o seguro, né? Exato. E a gente entrou em desespero mesmo, né? A gente chorou bastante, assim, e a gente ficou bem preocupado. E a gente levou isso pro pastor na igreja que a gente congregava. Ah, vocês já eram cristãos. Já. Ah, que Nós bom. casamos e ele se converteu, né? E foi batizado e Você já... eu já Já era. era. Mas não tinha a experiência que, assim, não era convertida, eu falo, porque a gente se Você converte só frequentava. ia na igreja. E na igreja, a gente só se converte quando você realmente se converte na ação mesmo, Sim, né? sim, Você sim. volta para um outro caminho que você não. Aí eu fui falar com o pastor. Daí ele pegou e falou assim. Aí eu falei, pastor, falei bem assim, falei, pastor. Porque não. as contas começaram a pipocar, porque Sim, um dia sim. Sim. Sabe A gente pipocar passou tudo. por isso também, uns Passou. dias atrás. E aí, quando a gente viu, não tinha dinheiro pra nada, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, não tem mais o que fazer. Daí ele deu uma risada gostosa, assim, falou assim, não tem mais o que fazer. Eu falei, não tem mais o que fazer, não consigo, não tem o que possa fazer. Ele falou, que ótimo, porque agora Agora Jesus tá vai ficando entrar. bom. Agora que Jesus vai fazer do jeito dele. Porque Agora. antes você tentou fazer com a sua mão. Nossa, até arrepia, hein? não conseguiu, agora Jesus vai Agora que fazer. ficou bom. Agora que ele vai fazer. Então não vai conseguir, vai nada, então agora você vai tirar da sua mão. Então, Deixa ótimo. Deus fazer, deixa agora Deus ele vai, trabalhar. agora ele vai fazer. Deus agindo na vida de vocês. Ele nos emprestou R$1.000. Pastor, Pastor, eles nos emprestou e falou assim, olha, R$1.000 e vocês não vão pagar, não tô dizendo que vocês não podem fazer mais isso, mas vocês não vão pagar mais as contas. Vocês vão pagar aquilo que tem mais juros. E aí ele nos ensinou uma educação financeira naquele momento, quando a pessoa está endividada. Nossa, que da hora. Entendeu? Então ele nos deu esse caminho, tipo, você vai Deu uma pagar. luz, né? Deu uma luz, Então agora vocês vão pagar aquilo que tem mais juros. Então conta de água, de luz, assim. Deixa Deixa cair. embora. Antes de cortar, vocês vão lá e pagam uma. Sim, pra não cortar. Com esse dinheiro, com esse R$1.000, a gente conseguiu fazer ele virar. E pagamos Deu uma ele. desafogada nas contas, começou a virar a legal. empresa, começou a vender. Começou a andar as Começou a Começou a vender, andar, começou a andar. Porque vocês confiaram. Em Deus. Só descansaram. Na verdade, e confiou. não tinha mais o que fazer. Não entendeu? tinha. Ou confia ou Porque confia. assim, confia. porque assim, a gente tinha 7 mil de especial. Limite do cartão. De limite do especial. 34 mil de limite do cartão. Tinha uma reserva, tinha o carro. Acabou tudo. foi tudo. Foi tudo, não tinha mais nada. Zerou Então mesmo. não tinha como pegar nenhum do especial. Então a gente pegava uma garrafa, ia lá no posto, enchia de café, aquele café. Pegava o feijão da cesta básica da igreja. É aquele Era feijão. aquele feijão. Era aquele feijão. E a minha mãe, costureira, ganhava 150 por mês, Ajudava assim. Mas Dava foi o dinheiro pro pra lanche, vocês de darem vez em valor quando. pro pouco. E aí, quando a gente começou a engrenar, começou a dar conta realmente, conhecer outras pessoas, aí nós fomos para Cascavel, para conhecer, pegamos o carro, fomos para Pra Cascavel, Paraná, né? para Paraná, conhecer outra associação. Tivemos o contato com uma pessoa. Uma pessoa, o rapaz que nos levou para Cascavel nos apresentou uma pessoa da Bahia, né, que hoje é nosso amigo, e ele nos deu uma oportunidade, assim, ele nos apresentou um outro segmento, no mesmo segmento de transporte, ele nos apresentou um outro produto, e nós começamos a comercializar esse produto. E a associação que nós estávamos representando, ela fez uma exigência que nós precisávamos de ter uma empresa com a característica dela, tipo uma franquia. Uma franquia. E nós não tínhamos condição de investir, né? Nessa empresa que a gente estava entrando. E aí, a gente estava no posto de gasolina. E
Nisso, quando a gente foi para aquela portinha pequenininha que ele foi mandado embora, os motoristas de caminhão começavam a provocar ele. E aí, cadê o ar-condicionado? Começaram a tirar sarro. Começou a tirar sarro. Cadê o É ar-condicionado? porque você tava vivendo ainda no meio da galera, né? Era no mesmo posto, a sala da transportadora com a sala que ela Nossa, tinha. era no mesmo local? Era no mesmo local. No mesmo local. E aí a sala que eu ficava na transportadora tinha ar-condicionado, tudo fechadinho e tal. E lá não tinha nada. Bebedouro. E lá só tinha um ventiladorzinho velho. E olha lá ainda. E olha lá. Da nossa casa, o ventilador, né? E não tinha trabalho direito, né? Porque eu fazia minha unha lá no escritório, não tinha tempo, começando, né? Eu tinha tempo. O meu arquivo era uma pasta de plástico. E aí, o pessoal tirava sarro, as pessoas provocavam, colocavam comida para cachorro na frente da nossa sala. Nossa. Foi bem complicado. E davam risada. E foi assim, um processo bem difícil. Mas vocês não rebatiam. Não. E a gente Graças queria a Deus. sair de lá. E eu falava pra Deus, falei, Senhor, tira a gente daqui. É muito humilhante ficar aqui. Ele falou, fica, que é aqui que eu vou honrar vocês. Daí eu falei, tá bom. Aí a gente ficava. E assim, sofrendo tudo isso. Nisso, precisou de abrir a franquia dessa associação. Nós não tínhamos dinheiro. E esse rapaz que nos levou para Cascavel, ele não era o momento para ele. Ele tinha outros projetos, então ele não aceitou ser o nosso sócio. Ele falou, não, aquele amigo que eu apresentei para vocês lá em Cascavel, ele vai ser o sócio de vocês. Então tá bom. Aí ele foi nosso sócio, ele investiu 50 mil reais na sala. Ele fez a sala, e aí o que aconteceu? Eu precisava de uma sala maior. Qual era a sala que nós fomos procurar? Aqui era dele. Que era dele. Porque quando eu saí da transportadora, na verdade passaram a rasteira em mim, né? A menina que entrou lá pra trabalhar comigo, eu não queria, aí forçaram ela a entrar e tal. E aí quando eu saí, conseguiram me mandar embora, ela tirou a filial de dentro do posto e foi lá pro posto Amaral, que era em Pinda mesmo, só que o retorno do posto Amaral é em Taubaté. Sim. Então ficava muito contramão os motoristas, mas eles acabaram saindo do posto, entendeu? Aí ficou a sala vaga. Então a sala que eu trabalhava, que eu fui mandado embora, que eu fui humilhado, que eu saí com as minhas coisas dentro do saco de lixo. Você foi honrado. Aí alugamos a sala para montar a franquia. Nossa. Só que a sala era totalmente diferente. Então a sala que parecia realmente uma sala de posto de gasolina, ela pintada a parte de ferro era pintada de vermelho, a parede vermelha, toda. Tiveram que reformar tudo. Nós passamos gesso, rebaixamos o teto, móveis modulares, tudo Piso, novos, carpete de madeira, vinílico. Tiramos as portas de vidro, colocamos porta de ferro, né? Colocamos porta de vidro. Ficou lindo o escritório. Então aquilo lá começou era mais bonito ali do que o Posto de gasolina inteiro. Brilhava dentro. Chamava atenção. Chamava muito atenção. O posto inteiro era ocre, né? Ocre com vermelho. E a nossa sala era azul e branca. Então destacava muito o posto. E fora que toda organizada, toda de bom gosto, limpa, né? E aí, ar-condicionado. Né? Adorando. A gente de uniforme, né? Cadeira executiva. Linda a sala, linda. E ali a gente começou a ser visto e ser procurado, né? Ainda não tinha como a gente devolver o investimento do nosso sócio. Sim. Né? E não deu para devolver. E aí o que aconteceu? O dono do posto de gasolina falou assim, Josi, chegou para mim e falou assim, Josi, eu quero pintar o posto. E ele não tinha vontade de fazer essas coisas. Josi, eu quero pintar o posto. Qual é a cor que você acha que eu devo pintar? Aí eu virei, ele chegou na sala e perguntou isso aí, cara. Aí eu falei pra ele assim, eu acho legal você pintar da cor da nossa sala, azul e branco. Então tá bom, eu vou pintar de azul e branco. O posto é enorme. Ele pintou o posto inteiro de azul e branco. E aí Deus falou pra gente, é aqui que eu tô honrando vocês. Sim. Nós continuamos com o trabalho e o Fábio teve a brilhante ideia de montar um lava-rápido de caminhão. Brilhante, nem tão brilhante assim, né? Porque aí começa a nossa segunda fase. Bem crítica mesmo, né, mano? Nossa, porque a gente porque nós não pedimos a direção de Deus. Sim. Então ele fez na minha cabeça. Sim. Qual que foi a artimanha, né? Do demônio, porque ele chegou e falou, ele botou na cabeça dele que o trabalho que nós estávamos fazendo ia acabar.
Até hoje não Caramba. acabou. O segmento. Você achou que ia parar, né? Um dos Ia parar. produtos. Um dos produtos que nós comercializamos, ele falou que ia parar. Até hoje não parou. E aí ele falou assim: vai acabar, e o que a gente vai fazer? Então vamos abrir um lava-rápido de caminhão. Já tá no posto mesmo? Nisso, eu fui Mas não foi fazer. nem no posto, foi assim porque não tinha lava rápido em pinda de caminhão. Eu falei, pinda bomba de caminhão, né? Muita indústria. Ah, ele tem todo E lá na Cidade Nova, onde a gente tinha um escritório, era muita concentração de caminhão. Eu falei, vamos lavar rápido. na cara do Todo dono. mundo vai lavar. Todo mundo vai lavar. Aí ele chegou e falou pra mim assim: vamos abrir um lavado de caminhão. Eu falei assim: eu não tô de acordo. Eu falei: eu não tô de acordo. Aí ele falou assim: mas deixa que eu cuido. Eu falei assim: olha, você vai cuidar desde o começo até o fim dessa obra, porque vai precisar de fazer uma obra, procurar um terreno para poder abrir esse lava rápido. Então, na hora que estiver pronto, eu entro para te ajudar. Mas já começou errado porque ela já não tava de acordo. Aí já exatamente. tava errado. Já estava errado. 2 vezes errado. 2 vezes errado. Aí nós fomos buscar um terreno. O terreno era um lixão, né? Achamos o terreno. Era um terreno de 1.700 metros quadrados. 1.700? 1.700. 1.700 metros quadrados. Era um lixão. O proprietário tinha acabado de adquirir aquele terreno. Então o terreno não tinha sido feito nada. Tava cru. Então era pilhas de... Mas pilhas Era terreno de assim... reciclagem. Então tinha uma pilha de 3 metros de cartão de crédito, tinha muito ratazanas, fazia ninho no concreto, né? Assim, o teto caindo, era horrível, brotava lixo e tudo quanto é tipo de lixo do chão. Saiu 10 carretas de lixo dele. E a gente Tem ideia do ano. Porque como a tava. terra foi puxando também, né? A gente entrou, daí tudo bem, então vamos fazer. Saímos do posto de gasolina. Eu continuei lá no posto, né? Fazendo o trabalho que a gente já faz. E ele cuidando da obra para montar o lava rápido. Então, assim, o portão teve que abrir, concretou a calçada. Então, você vê, fez uma rampa. Um arquiteto nos ajudou na estrutura dela. Ela aguentava caminhão carregado para lavar ele por baixo. Então, era tudo com muita excelência. A gente montou um lava rápido, Gastaram assim, uma fortuna pra fazer isso daí. 250 mil. Nó. Quantos anos atrás? 2018. 1 milhão. Nó. 1 milhão 2018. hoje. 2018. E aí gastamos, só que a gente não tinha esse dinheiro, a gente tinha crédito, porque tinha cartão, Sim, tinha um sim. carro, tinha tudo Nome mais. limpo. Nome limpo e tal. Nós vendemos o nosso carro. Tava né? quitado. Que tava quitado. Tava quitado, vendemos. Pegamos cartão de crédito, fizemos empréstimo e Tudo tudo tinha mais. que levantar. Vendemos o carro, pegamos o dinheiro do carro, fomos na concessionária, compramos um 100% parcelado. Porque era o que Pra usar dava, o dinheiro do carro. Entendeu? era o que dava pra poder você comprar um carro. Só podia ser 0, que é o que dá 100% financiado. Sim. E aí nós compramos o carro e tal, e o Lava Rápido ficou maravilhoso, né? Inauguramos o Lava Rápido, assim, sala pro motorista, Que negócio top, né? top. Vestiário, Vestiário, banheiro feminino, masculino. sala de espera, televisão, balinha, Nossa, foi café. um negócio jóia mesmo. Tudo, portão, separadora de água e óleo totalmente legalizado pela Sabesp, pela CETESB, pela Tudo Corpo de Bombeiro, emitindo nota fiscal, abrimos a empresa, mudamos o código de atividade, tudo certinho. Tudo certinho. Os motoristas eles preferiam lavar lá na Bahia, que era aquela lavagem que eles falam, lavagem carioca. Só bate água. Só Bate água, que era mais barato. Nem era tanto Sabão mais em pó? barato. Sabão em pó e era o que lavava. A gente tinha shampoo neutro, que não manchava. Ou seja, eles mesmos não tinham zelo pelo Eles caminhão. não tinham zelo pelo caminhão. Nenhum. Eram poucos que tinham zelo que lavavam Que lavava com a gente. E aí, nisso, uma empresa que precisava que emitisse nota fiscal, e a gente emitia, a gente foi conversar com ela, e ela fechou um contrato. Esses caras atendendo a empresa. Não, ela fechou um contrato com um rapaz que jogava o óleo na... Aí quando nós abrimos, abriu um atrás da gente. Só que atrás da gente era um terreninho de 250 metros, o caminhão entrava, saía de Negócio ré, meia boca. os lavadores tudo de chinelo, camiseta Negócio regata, jogado. O nosso... O óleo, a graxa, ele jogava na calçada. Eles não tinham separadora de água e óleo. Você tinha que jogar dentro de um tambor e vender esse óleo para uma empresa especializada para recolher esse óleo. Vender não, pagar para ela tirar. Pagar para tirar. tirar. E aí e eles não jogavam na calçada, e a prefeitura vinha e tirava de graça para eles.
E a gente e lavava com também, não pagava cada galão de 5 litros na época, era R$600 de um dos produtos. E aí um dos funcionários nossos também deixou a torneira aberta do produto para vazar. E assim vem a sacanagem. E aí nisso vem vindo chuva, o motorista não foi lavando. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim: se a gente não parar agora, fechar agora, a gente vai perder o nosso apartamento. Porque a gente perdeu o carro, não tinha mais dinheiro, perdemos tudo. Zerou de novo. A única coisa que não perdemos foi o apartamento. Que já tava indo pra leilão, né? Porque já não pode 3 parcelas atrasadas. Tava 4 parcelas atrasadas. Já tava 4. Puxaram o freio de mão pra não perder o apartamento. Aí entregamos o ponto, vendemos alguns produtos que que dava pra vender. maquinário e tal, pra pagar os funcionários. Só pra pagar o funcionário. Fechamos a porta e fomos pra casa. Então, saiu zerado de novo. De 250 mil a gente conseguiu recuperar 12. Nossa. Só pagar os funcionários. Só pra pagar os funcionários. E ficou pra vocês nada mesmo. Nada. Os Só que com as pegaram, contas. depois ainda pagou. Aí nós alugamos uma salinha ali perto, né? De novo a gente Aí reformou a voltou salinha. na salinha. Vamos pequena começar de novo. E Pra aí, continuar o que já fazia. o né? que já fazia. Que eu achei que ia acabar, que não acabou nada. Aí nós voltamos pra salinha. Aí nos acomodamos nessa salinha. Quando não tinha mais jeito mesmo. Aí eu fui perguntar pra Deus. Falei: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Ele falou assim: vocês não perguntaram pra mim. Então vocês estão passando por isso porque vocês querem passar. Não é o que eu tenho pra vocês. Foi escolha sua. Falei, me perdoa, mas e agora? O que a gente ajuda, faz? né? Sabe o que ele falou pra gente? Que era pra gente fechar tudo. Aí eu perguntei pra ele, falei: amor, quanto que a gente tem de despesa aqui? Daí ele falou assim: vocês, de despesa aqui nós temos tanto. Eu falei assim: então nós vamos fechar tudo. E eu conversei com Deus e ele falou pra gente que é pra gente ir pra casa e nos divertir. Eu falei: ele falou: divertir nessa situação? Eu falei: divertir. A gente já tava com o carro. Aí nós fomos pra casa. Aí a gente tirava o carro da garagem, mas a gente falava assim: nossa, isso tá me incomodando, porque a gente sabia que o oficial de justiça tava atrás do carro, né? Aí um dia, e a gente não era do nosso caráter fazer isso. Aí um dia a gente falou assim: a gente vai pegar o carro lá e deixa levar, porque não é nosso, a gente não paga mais o carro. E aí um dia chegou o oficial de justiça, bateu na nossa porta, e aí levou o carro. Foi uma dor, assim, sabe? Sentindo realmente, de fato, você perdendo, né? E acho que é pior do que entregar, né? Se você vai entregar, você vê a pessoa levar, né? É triste, é traumatizante. Aí ele pegou e falou assim, daí ele ficou muito chateado e tal, daí continuamos, aí Deus tinha falado pra gente se divertir e pra gente trabalhar em casa. Tivemos que pegar todo um escritório montado e colocar dentro de um apartamento de 46 metros quadrados. Então tinha que ter, a minha mesa era um buffet, a mesa dele era dentro de um quartinho que era o nosso guarda-roupa, que era tudo muito pequenininho. E ali a gente começou a trabalhar. E a gente falava... Ficamos aqui uns 3 meses sem fazer nada? Sem fazer, só dormindo. Nada. Não entrava nada. Não entrava nada. Travou tudo mesmo. Tudo. Foi agora, zedou mesmo, cara. Não entra nada. O único trabalho que a gente tem... A gente trabalha junto, tem empresa junto. A única fonte de renda é a nossa empresa, não entra nada. Não entra nada. E aí, foi a primeira vez que eu vi ele chorando. E aí ele chorou e ele falou... quando ele chorou, porque eu liguei pra ele e falei pra ele assim que tinha cortado a luz. E para um homem, né, não ter condição de pagar uma conta de luz é humilhante, né? Eu falei assim, não, isso não vai... Ele vai chegar em casa feliz, ele não vai ficar triste. E interfonei pra minha vizinha de baixo e falei assim... Deixa eu te pedir um grande favor, você me empresta a sua energia? Eu vou te falar até pra que é. Porque cortaram a minha luz e tal, e eu preciso de bater um suco. Eu preciso de carregar o celular e ligar a geladeira. A geladeira não tinha nada, mas ele precisava de escutar a geladeira funcionar. Porque a preocupação dele era a geladeira. Quando ele chegou em casa, tinha lá um suco de laranja com beterraba,
tinha lá um almocinho Pronto. simples, pronto, mas a mesa colocada e a geladeira funcionando. E ele sorriu, ele falou, a geladeira. Porque daí eu passei a extensão pela janela para ela emendou com a extensão dela e ligou e me emprestou a energia. Então a gente tinha, e por isso, e nesse processo a gente ficou 2 semanas tomando banho de canequinha. E a gente se divertia. Né? E foi assim muito gostoso, foi né? Foi um processo que a gente precisava ter passado por isso. Fez com que a gente crescesse muito, tanto, né, espiritualmente como... Eu acho que até a parte de casal, vocês estavam meio distante, com certeza, no meio de semana, tudo, não estava meio distante? Nunca ficamos distante. E eu não Muitas vezes acontece de quando tem uma crise financeira, o casal se distancia. Sim. A gente foi diferente, cara. Se unia mais ainda. Mais ainda. E pelo contrário, essa borrada que eu tive a ideia de montar lá, que fez com que tudo isso acontecesse, ela nunca jogou na minha cara. Estamos passando por isso porque você fez isso. Não, nunca. Pelo contrário, ela ainda tinha zelo ainda por você. Você não pode ficar se lamentando, e até mesmo com a palavra, né, que a murmuração, quando a gente parou de murmurar, as coisas começaram a andar. As coisas começaram a andar. Então, assim, um dia, a gente sentado no sofá, a gente olhava assim, porque os prédios são muito perto um do outro, né, os blocos, né, e aí a gente olhava assim pro céu e falava assim, tá gostoso a sacada? Aí ele falava assim, tá uma delícia, vamos comer um churrasco? A gente comeu ovo e arroz. Vamos comer um churrasco? Vamos comer um churrasco. Tá gostoso? Ai, essa varanda gostosa, grande, né? Gourmet. Ai, que delícia, sacada fresquinha. A janela tudo fechada, né? Porque o vizinho de baixo fuma maconha todo dia, dia inteiro. Chovendo. Café da manhã, almoço e janta. Era uma loucura. E a gente lá fechado, trancado naquele apartamento, e a gente assim, nossa, olha, sente a brisa. Né? Vocês estavam imaginando outra coisa. Imaginando, assim, trazendo à memória aquilo que dá esperança mesmo, né? Sim. Então, profetizando na nossa vida. E aí a gente entendeu que não podia murmurar. A murmuração é você dizer assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo pra gente tá tudo errado. Não tô gostando. Reclamação, reclamar. É reclamar. A murmuração, ela é atraso. Aconteceu, mas nós vamos dar a volta por cima. Deus está nos dando saúde, Ele vai nos dar sabedoria, né? E a gente pedia sempre a sabedoria, né? De Deus para nossa vida, né? E é trazer mesmo, chamar a existência do céu. É a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então eu pedia para Ele para eu ser uma boa vendedora aqui na terra como é no céu. Então eu falava, Senhor, nos dê a tua sabedoria, né? Porque a gente precisa da sabedoria de Deus para a gente conseguir sair da onde a gente estava. E aí passou um tempo, a gente queria muito vender ali o apartamento, porque o apartamento realmente ele era muito pequeno, ele não nos trazia felicidade. E foi onde eu tive a vontade de voltar a estudar, né? E aí ele também quis voltar a estudar, ele até não porque daí veio a pandemia. Sim. Ele não continuou, eu continuei. É minha 4ª faculdade, né? Eu fiz educação artística. Meu Deus. Eu fiz educação artística. CDF. Não gostava de estudar. Adoro estudar. Não gostava de estudar. Eu fiz educação artística, gestão de RH. Não terminei uma pós, que era um MBA em gestão empresarial, né? E estava fazendo psicologia. Só que daí, quando ele ficou doente, eu falei assim, qual é a minha prioridade? Daí, primeiro, né? Qual é o seu propósito? Né? Qual é o seu propósito? Essa faculdade, qual é o propósito da faculdade na minha vida? Deus permitiu, mas qual é o propósito? E aí você tem que fazer escolha, mesmo que você estava amando fazer psicologia, a minha prioridade é ele. Mas aí nesse processo de sair do apartamento, a gente tentou vender esse apartamento por quanto tempo? 4 anos. 4 anos tentando vender. A preço, assim, uma amiga nossa com um apartamento. Que pegasse, leva logo. Leva, por favor. Nossa vizinha entregou o apartamento dela, que era do lado nosso, com tudo dentro. Televisão, sofá, mobiliado, por 90 mil. Nossa. E o apartamento estava avaliado em 150. Então tava querendo sair. E o meu apartamento dela é um pouquinho menor que o nosso. Né? A estrutura dele é um pouquinho menor que a nossa. E a gente tava tentando vender o nosso apartamento e não conseguia. Eu falei assim, agora a gente só vai vender o apartamento quando Deus permitir.
gente vai começar a valorizar aquilo que a gente tem. Ele não nos deu o apartamento, então tá bom, então vamos valorizar o que a gente tem. Daí a gente começou a reformar o apartamento. Então, tipo assim, o quarto que a gente queria fazer, que a gente não fazia o quarto, porque a gente queria sair de lá. Queria vender. Aí você Queria destravou e foi mexer no apartamento. Aí nós Vamos reformar. vamos Fazer reformar. o quarto. Já que né? não vem, vamos Do deixar jeito do que a gente gosto. gosta. Exatamente. Vamos É. morar bem. Aí reformamos o quarto. Aí nós reformamos o quarto. Quando vê, eu vi. E a gente assim, procurava pesquisava lá no Google, na OLX, o chácara. Nosso sonho era morar numa chácara. A gente falava assim, a gente passava no meio de um campo assim, falava assim, puxa vida, delícia. Senhor, eu quero só um pedacinho. Ai, só um pedacinho dessa terra. Daí a gente passava, aí a gente, vê lá, vende-se. A gente ligava pro proprietário, ele vinha, às vezes, de Caçapava, a gente levava ele lá no Goiabal. Então, é assim, assado. Então a gente não vai ficar não, porque tá... E realmente, alguma coisa desagradava a gente. A gente também não tinha dinheiro pra comprar. A gente foi nesse processo. Mas mesmo se não tivesse, acho que ele ia dar um jeito. Não tinha Não tinha jeito. jeito. A gente tava nesse processo ainda de. Tava Tava começando. Vocês só queriam ver por curiosidade, então. Nessa época a gente já sei. tava recomeçando a empresa, né? A empresa começou a voltar, a vender, a engrenar dentro de casa. Dentro de casa a gente começou a vender, a engrenar. E aí a gente queria muito morar na chácara, cara. Porque o nosso sonho é morar na chácara. E aí toda vez a gente via o anúncio, chamava o cara, ia ver, não gostamos. E pior que não gostava mesmo, gente, né? pra você ter Não. ideia, a gente chegou aí num condomínio de chácara em Pinda, assinamos um contrato. Não, vamos ficar e tal, o cara assinou o contrato. Só que aí pra fazer o financiamento da chácara, o proprietário precisava mandar a escritura. E ele não achou a escritura, cara. Nossa. Não era pra Então, vocês terem. Graças a Deus, Infelizmente. tem que pagar o terreno. Pra pagar Gente. como? Aí, um dia a gente achou. Daí eu falei assim, e a gente procurando. E assim, o terreno em Pinda, né? Chácara em Pinda, é muito caro. Muito caro. É assim, o imóvel em Pinda é muito caro. É bem mais caro que aqui. Aí nisso, eu peguei e falei assim, gente, por que eu tô procurando Espírito Santo, né? Por que eu tô procurando em Pinda? Vou procurar em Taubaté. A gente tá estudando em Taubaté, a gente vai na Poema em Taubaté. O Então, escritório já tá aqui mesmo, onde eu quiser pôr, eu ponho, né? Exato, tava em casa. tava em casa. Então, por que a gente Vamos tá pra morando em Taubaté, Pinda? né? Vamos pra Taubaté. Aí, coloquei lá no OLX, apareceu um terreno. O terreno, ele tinha uma foto. E um morro assim, cheio de mato. Nossa, a foto do nada, né? Mas aí nada, chamou sua atenção. Falei, não é que chamou minha atenção, era o que É tinha. o que tinha em Taubaté, era Era, ela. era esse terreno. Esse terreno, né? Daí eu peguei, olhei lá, ele queria, há 2 anos atrás, né? 2 anos. Há 2 anos atrás, em 10 mil metros, ele queria 100 mil reais. E Deus já tinha falado pra ele, a gente só vende esse apartamento. O apartamento estavam entregando apartamento com tudo dentro por 90 mil. Eu falei, a gente só vende esse apartamento por 150 mil. Se alguém comprar Pra o sobrar apartamento uns por 50 ainda pra vocês fazerem alguma coisa, né? porque é muito difícil 150 mil para 90 que o pessoal tava entregando. Sim. Então, se aparecer uma pessoa que compra por 150 mil, é de Deus. Aí eu peguei e falei assim, você faz permuta? Você faz troca? Eu tenho um apartamento no terreno sem nada, de 10 mil metros. Não, e detalhe que a gente não sabia onde que era o terreno, né? É. Marcava que era Taubaté. Taubaté. Isso daí tudo conversando ainda online. Tudo LX. no chat da OLX. É. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, vai lá ver o terreno e depois a gente conversa. Eu falei, tá bom. Já deu uma abertura, né? Pelo menos. Daí eu falei assim, aí eu tava no sofá vendo, né? Vendo a sacada, né? Na sacada da nossa casa, só que não, né? Aí eu tava falando lá, ele falou assim, amor, achei uma pessoa. Ele falou, é nada. Eu falei, achei uma pessoa que disse que pode ser que ele troque o nosso apartamento por um terreno. Ele falou assim, sério? Eu falei, sério. E aí a gente ia morar de aluguel, né? Tá bom. Aí ele falou assim, nossa, que bacana. Então, eu falei, vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. E uma coisa legal nossa também, tudo que um fala que vai fazer, o outro topa. Topa tudo. Vamos. Aí combinei com ele, pegamos ele e levamos ele. Aí é lá no bairro do Macuco, já ouviram falar do Já ouvi Macuco? falar. Aqui em Taubaté Indo pra Lagoinha. Estrada Velha. Lagoinha. Lagoinha. É. Pinda Lagoinha. Aí
E sobe, desce. Ele falou que a vista era linda. Eu falei, amor, só tá descendo. Que vista linda que é essa? O negócio tá subindo e descendo, tá subindo e só descendo. tá subindo e descendo agora. Que vista linda é essa? Porque na hora que começou a subir, que vista linda. Aí só descendo. Desce. Falei, que vista linda que é essa? Vista pro mato. Menina, tipo assim, um vale, né? Aí chegou lá no terreno. O terreno no pé do morro. Eu falei, Senhor Jesus amado. Eu queria ir lá em cima. Lá em cima. Mas, falei, bom, mas vamos ver se ele troca, né? Aí começamos a entrar no terreno. Aquele matagal, aquele tanto de carrapato. Nossa, tava largado lá mesmo. Aí a gente foi entrando. No que a gente foi entrando, o terreno foi fazendo assim pra gente, ó. O terreno, a gente começou a ver, não ele não via, porque ele não tinha vendido o terreno pra gente. A gente começou a ver dos matos. o que realmente tinha ali, né? Aí a gente tinha 3 bambus para poder atravessar um riozinho que passa por ele, e a gente começou a subir o morro do terreno. A vista era maravilhosa. Ele tirou foto da entrada. Acho que ele tirou foto da entrada, só da. Não tirou ele do terreno. Na beira da estrada, o terreno. Acho que tirou só da entrada. Nem entrada, não tinha entrada, né? Da frente do terreno. E aí só aparece um morro e a frentezinha do terreno. Aí a gente foi. Nós gostamos. Né? Lindo. Nós gostamos. Aí ele pegou e falou assim: então tá. Então vamos ver o apartamento. Ele amou o apartamento. Tudo bem. Daí o Espírito Santo pergunta pra ele por quanto que ele vende pra vocês mais 10 mil metros. Era 10 mil metros por 100 mil. Então ele voltaria 50 mil pra gente, certo? O apartamento tá financiado pela Caixa Econômica. Então, o que a gente vai fazer? Olha, então vamos fazer o seguinte. A gente... Continua pagando? Não. Eu falei pra ele assim, por quanto você vende mais 10 mil metros? Porque se for só 10 mil metros, vai ficar uma linguiça e não vai dar pra fazer nem a estrada pra gente ir lá pra cima. Daí ele pegou e falou assim, faz a proposta. Eu falei assim, mas a minha proposta é muito indecente. Ele falou, faz a proposta. Eu falei assim, olha, a gente fica, você nos vende os outros 10 mil metros e a gente assume os 50 mil. A gente que paga os 50 mil pra você. Continua pagando o apartamento. Né? A gente paga o apartamento. Ele desembolsar, ele falou, então me volta 10 mil, me dá 10 mil e tudo bem, os outros 10 mil é seu. Só que escritura você só consegue com 20 mil metros. Luz você só consegue com 20 mil metros. Então precisava de 20 mil metros. Não podia ser 10 mil. Não sabia. E aí, deu certo. Ele ficou com... E aí, de 46 metros quadrados, hoje nós temos 20 mil metros. Nossa. E aí, o que aconteceu? Nós não sabíamos mexer com terra. Nunca tivemos nem quintal. 20 mil metros? O que a gente tem que fazer, Senhor? Nos dê a sabedoria. E a gente precisa das medidas da arca, como o Senhor deu a medida para Noé. Nós precisamos da medida. Exatamente o que tem que fazer. E ele foi falando, primeiro vocês vão construir o portão. Mas é roça, todo mundo, mas aqui na roça não se faz portão. Primeiro vocês vão construir o portão. Mas como assim? O meu vai ter portão. Vai ter portão. E aí, vão construir primeiro o portão. O portão. Então tá bom. E os vizinhos ficavam indignados. Como... A gente construindo um portão. Não tem nada, só tem um portão. Fizemos tudo tijolinho à vista, portão de ferro e madeira. Lindo. Do jeitinho que vocês queriam. Do jeitinho que a gente queria. E aí a gente limpou lá. Portão. Exatamente. Tem nem casa. Não tem nem casa. Exatamente. Só tem mato. E aí tem mato e o portão. A gente foi limpando o terreno, e muitas horas de máquina. Porque daí teve que tirar o morro, e aí para abrir a estrada, teve que também fazer um platô, que é uma parte plana lá em cima, que é onde vai ser a casa. E só mexendo, faz 2 anos que a gente mexe no terreno. Mas aí limpamos uma depressão que tinha lá, fizemos um lago, então já tinha um laguinho, agora tem outro lago grande. E arrumando o terreno, e fizemos uma ponte. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí.
Nossa, agora chegou. O que tem de bom hoje aí, coisa boa, Cris? hein? É uma costeira, um molho barbecue. Eita, nós, hein? BBQ. Show de bola, Cris. Então, a gente estava falando da chácara, né? A gente já almoçou, estamos bem alimentados e vamos Delicioso, retornar. como sempre. A gente estava brincando aqui, né? Você olha de baixo, só tem o portão na chácara, né? Então, aí o portão a gente fez primeiro, né? Não era pra. Não tinha condição de fazer, mas Deus mandou a gente fazer o portão primeiro. E aí, como a gente pediu pra ele dar a medida da arca, né? Que a gente nunca mexeu com terra e não sabia o que tinha que fazer. Então a gente fez a ponte pra ir pro outro lado. O terreno é lindo, né? Então já tem o platô lá. E aí a gente precisava de um nome pra chácara. E vamos perguntar pra Deus qual é o nome, né? E a gente, como tem muita borboleta, caminho das borboletas, eu falo, nossa, não, nada a ver. Caminho da borboleta, chácara, isso, aquilo, e nada da gente encontrar um nome. Aí um dia o Espírito Santo, eu tava orando, e o Espírito Santo me deu o nome, né? Então vai chamar Chácara Macários. Aí o que tá aonde que tá na Bíblia, né? E agora eu não lembro onde que tá aqui na Bíblia. Ah, não lembro muito. Depois eu procuro, então, Tá. porque tem pra ter a referência, né? Macários. A palavra felizes, Macários felizes. A palavra felizes vem do radical mac, indicando algo grande ou de longa duração. A palavra é um adjetivo que sugere alegre, grandemente abençoado, uma situação em que as felicitações são normais. Um lugar onde as felicitações, tipo, seja feliz, seja abençoado, Onde vai ser normal a onde vai ser felicidade. normal isso. É uma palavra de graça que expressa as alegrias especiais e a satisfação concedidas à pessoa que experimenta a salvação. Deus quer muito dar ao seu povo favor, saúde, paz e alegria. Ele quer lançar seu poder e bondade na vida do seu povo. Quando as pessoas no mundo virem a bondade de Deus por meio de suas bênçãos sobre a vida dos crentes, elas também desejarão experimentar isso. Eis uma porta para a evangelização. E daí, qual que é o propósito dessa chácara? Deus colocou no nosso coração, quando a gente conseguiu adquirir a chácara e tal, a gente, na verdade, lá no começo, a gente queria pra gente, né, cara? Só que Deus foi nos moldando, foi tendo ensinando. várias situações, né? E aí, o que Deus colocou no nosso coração com relação à chácara? Essa chácara vai ser para cuidar de casais, de vidas, cuidar principalmente daquelas pessoas que são líderes. Porque muitas vezes os líderes cuidam de várias vidas, mas a gente vê que os líderes estão bem cansados. Sim. E não tem quem cuide dele, né? Geralmente não tem. Então vai ser um espaço para eles, entendeu? Nossa, que A gente está construindo lá, está trabalhando em cima desse propósito. A gente já crê que a casa já está feita, então assim, é só questão de tempo. Vai ter vários quartos, vai ter Nossa, tudo que legal. a pessoa vai chegar para realmente ter um momento de descanso lá. Zerar, recarregar a bateria. recarregar a bateria. Ele vai levar roupa Só a roupa do corpo. do corpo, né? E vai ter um E momento. o terreno tá na altura do morro? Ficou em cima? Ficou lá em cima. Ficou. Eu Acho achei- que será que tem propósito ser em cima do morro? Pois é. E eu achei aqui na Bíblia, tá em Mateus 5. Mateus 5, Sermão 5, do 3. Monte. 5, 3 lu- e 12. vai ser o lugar de oração. Lugar de oração. Por isso que tá no é morro. lugar de Porque vai ter a oração casa, e vai ter o laguinho, vai ter a parte do pomar, que é mais em cima da casa. A gente vai fazer um deck para ter um momento de oração. Meu, Então vai vai ser ficar assim, um ambiente realmente para cuidar dessas pessoas. Um ambiente espiritual. Então esse é o nosso propósito com a chácara. Meu, que Que legal, top. cara. Demais. E assim, quando eu pedi para Deus a medida da arca, eu não tamanho da arca, né? E aí nós estávamos vendendo o carro do meu pai, porque meu pai ficou doente e precisamos vender o carro dele. E veio um senhor de Pinda para ver o carro.
Mas na verdade, e ele não quis ficar com o carro, mas na verdade ele veio porque daí, como eu sempre pergunto o que a pessoa faz, eu adoro saber da história da pessoa. Aí eu perguntei pra ele o que ele fazia, ele mexe com placa solar, energia solar. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, o senhor não conhece nenhum engenheiro, não? Ele falou, conheço. Tem lá um amigo meu, o fulano de tal. Aí o Fábio falou assim, o que trabalha... O Marquinho do concreto? Do concreto? Daí ele falou assim, Aí ele falou assim, o Fábio falou assim, conheço. Ele falou assim, ele vai poder te ajudar. E aí nós fomos atrás dele, porque ele que concretou a rampa lá do Lava Rápido, a frente do Lava Rápido. É amigo antigo já. Uma pessoa conhecida já há muito tempo. E aí quando a gente foi conversar com ele é uma pessoa cristã. E a gente falou do propósito pra ele. E aí nós contamos pra ele a história, levamos ele na chácara e tal, e ele tá se formando em engenharia. Então ele não arrancou o couro, não cobrou assim, ele sabe? Já se formou, né? Ele já acabou de se formar. E aí ele fez a planta da casa, a parte estrutural. E quando quem deu a planta pra casa foi Deus que deu pra Josi. A Josi sentou na mesa de casa. Eu sentei na mesa. Orou e esboçou lá. E aí, beleza. Marquinhos, a casa vai ser essa. Ah, beleza, vamos fazer o projeto estrutural, né? Com medida e tudo, a casa. O cara me deu 10, aquelas folhas de engenheiro, um pacote assim, cara. O projeto. Todo, eu falei, caramba, né? Eu olhei pra casa da Josi e falei, amor do céu, o que é isso? É só Jesus mesmo pra, né? Fazer com que a gente construa isso, porque olha o tamanho da obra. A casa foi gigantesca. Mas é o que a gente precisa para cuidar das pessoas. Proposta não pode ter uma pequena estrutura, né? Não pode. Você não sabe quantas pessoas você vai ter que colar. Exatamente. E assim, e aí a gente também se preparando, cuidando do corpo, né? Precisando de ter uma qualidade de vida, a gente vai precisar de ter saúde. Sim. Né? Então a gente precisa de tudo isso. Pode contar com a gente lá. Com a galera pra chacoalhar no final de semana. A gente precisa. Não, vocês vão pra descansar. E aí a gente entendeu o propósito e a gente entendeu também que não tem nada a ver sobre nós, né? Sim. E até tava falando pro Fábio que a gente queria fazer uma viagem, né? Uma viagem bacana, assim. A gente queria fazer viagem, queria trocar de carro. Nada disso agora esquece, não vai dar certo. Cara, eu falei pra ela, terminar lá, tem que focar no propósito. Não tem nada a ver sobre nós, né? Então, o propósito é isso também, né? É você abrir mão do seu sonho. E pode ter certeza que ali vai ser um lugar que vai ser melhor do que qualquer viagem, do que qualquer coisa que vocês for fazer. Com certeza. Então é isso. Aí a chácara Macários. Meu, que legal, cara. Que legal, cara. Estamos mexendo lá, até hoje não paramos de mexer. E as pessoas olham e falam, cara, quanto tempo essa máquina tá aí? 1 ano e meio. Agora você vê, 1 ano e meio. Trabalhando máquina direto. Mexendo, caminhão mexendo, hora de máquina. Como que a gente pagou? Não sei, cara. Daí a gente alugou. Você sabe quem a gente pagou? Não, e a ponte todo mundo faz. A hora da máquina tá lá o mês inteiro trabalhando. Todo mundo faz uma pontezinha lá, né? Só pra passar mesmo, tá lá. Nossa, são 6 manilhas aterrada com o pessoal lá não deve estar entendendo nada, né? Não entende. Semana passada mesmo, a gente tava lá, daí eu falei com o rapaz pra limpar o lago. Eu falei, então tá bom, sábado o senhor vem aqui, que eu vou abrir o portão. Aí o outro, não é portão, vai, é porteira. Na roça não existe portão, é porteira. Mas não é, cara. Não é verdade? Eles não estão entendendo. E eles ficam assim. É o portal, fala que não é nem portão, é portal. Como é que vocês vão? E como é que vai ser a casa? E aí, e a casa? E a casa? Eles não entendem nada. E aí a gente alugou um apartamento aqui em Taubaté, com a varanda. Que a gente tanto queria. Que a gente, sacada gourmet, churrasqueira. E um apartamento super confortável. Vocês não entenderam o propósito do portal ainda? Do portal? Se vocês não entenderam, eu vou falar pra vocês o que é o propósito que Deus tocou no meu coração. Quando a gente acabar e chegou o dia do juízo final, qual porta que a gente vai ter aberta para passagem direta? Os pacientes, as pessoas calmas, que não bateram de frente. E lá o que vocês estão montando é para isso. É para trazer a calma, a paciência, a tranquilidade para as pessoas. Então por isso que ele exigiu que fosse uma porteira. A pessoa vai chegar ali mal, estressada, cansada, ela vai ter o portal que é onde ela vai passar, de onde ela vai sair com a tranquilidade. É verdade, porque o portal lá, ele é bem grande, é isso aí. Vista. Tá até arrepiando. Quando você entra, você dá de frente com um lago. Nós fizemos um lago ali.
Então você entra e já dá de frente com o lago. Ó, Espírito Já Santo. calma na hora. E pode crer que é isso aí, não. Foi o Espírito Santo que. Ai, é louco. E aí. Então, o propósito, por isso que tinha que começar por lá. A entrada é a parte mais importante da chácara. Sim. Então não pode ter economia ali. Não, e detalhe, agora vai asfaltar lá. Lá é terra. E aí tem um projeto e já começou, né? Já começaram já começaram os maquinários, vai asfaltar tudo. E detalhe, por que eles não vai entrar no nosso terreno ali, não vai entrar porque o portal tá feito. Eles não vão desmanchar um portal. Dá pra você ver que foi de louco, né? E por ser 20 mil metros, nós até pessoas que estão lá há muito tempo, por ser 20 mil metros, a gente conseguiu a energia, Já tem energia. água. Gente, esse casal aqui maravilhoso com a gente hoje. Muito obrigado por vocês, sim. Eu acho que a gente vai ter que gravar pelo menos uns 2 programas, porque a gente só falou da parte empresarial deles, o propósito da chácara, a gente nem entrou no assunto de como se conheceram, como que, né, como que foi o processo. Muita história. E a gente é muito grato por Deus ter enviado eles na nossa vida, nas nossas vidas, né? Conhecemos eles no GC. E a gente não tem tanto contato como deveria ter, mas o pouco contato que a gente sabe que é com muito amor e carinho que a gente sente, né? Sim. A gente sente contra as pessoas a energia que passa pra gente, né? Então, desde o início a gente entendeu que eles Que era de Deus. que eram enviados de Deus, né? E hoje a gente vê um dos propósitos que foi falado pra mim e pro Bruno lá no dia da oração, que a gente ia cuidar de muitas pessoas, né? E a gente também tem, vamos ver se, acho que a gente tá pedindo, orando a Deus que seja isso, ter uma chácara onde a gente vai reabilitar usuários de droga, ter uma academia e trazer esse pessoal, tirar esse pessoal da droga e ir pro esporte. Porque o vício, na verdade, a gente acaba que muda ele. O jeito mais fácil da pessoa sair do vício é mudando ele. Ah, o cara é viciado em droga. Meu, vamos viciar na academia. Foi um dos jeitos que tirou a Mirelle disso daí, né? Sim. A Mirelle foi assim. Vai Porque através o mesmo hormônio que a droga libera, é o mesmo hormônio que o treino libera. Então, para você seria um caminho mais fácil de se trazer. Então, a gente está pedindo a orientação de Deus e orando também para que chegue nisso daí. E você vê, e as pessoas hoje que estão com a gente, é tudo basicamente, se for ver a missão de todos, quase igual. Então hoje eu acredito também da gente estar todo mundo junto, acho que vai ser uma coisa muito maior do que a gente imagina. O canal também é pra cuidar de vida. Sim, o canal também é para ver as histórias que vocês tiveram. Muita gente não acredita em Deus, não acredita em Jesus, né? Então os depoimentos, né? Acha que a fé é pequena, né? E não entende que a gente tem que olhar por trás da montanha, né? Isso é essa fé que a gente precisa ter, sim, né? É exatamente acreditar naquilo que você realmente não que pode não ver. Isso é fé. É isso mesmo. Então você vê que tudo isso que a gente traz aqui, esse bate-papo, às vezes, eu acredito, às vezes não vai salvar muitas vidas, vai fazer muitas pessoas enxergarem e falar, meu, existe um Deus maior que cuida de tudo, né, cara? E a gente muitas vezes não entende o que está passando, mas quando acaba a gente entende bem tudo o que aconteceu, né? Então é essa que é a nossa missão aqui no canal, né, amor? Sim. É levar, não é só trazer pessoas que engordaram, emagreceram, não, é sempre estar mostrando o que Deus é capaz de fazer, né? E está mostrando sempre que Deus é capaz de fazer na vida de a história cada um, de vida de vocês é uma superação também. Sim. Você vê, essa briga toda, batalha e abre coisa nova e que quebra de novo e volta de novo. E você vê, isso daí é tudo falta de obediência a Deus, né? Eu tava perguntando pra ele ontem mesmo, amor, nosso canal é superação, qual que é o nicho, né? Superação, amor e fé, né? É isso aí. Ele falou, é isso aí. E qual que é o tema? Não tem. Aqui não é nada combinado, é o que a gente senta na mesa e Jesus manda. Todo mundo pergunta, o que vai ser o tema? Não tem. Do que vier. Mas como assim? Não tem tema. É o que sentar na mesa e Deus mandar. É isso aí. Eu acho que é o mais importante, cara. Porque é combinado, às vezes não sai o que precisa sair, né? Sim. Quantas pregações são escritas. Sim. E na hora o Espírito Santo fala. Não, vai para outro lado. Não é isso. E eu, se um dia tornar pastor, eu gostaria de não ter nada escrito nunca. É tão gostoso quando você pega aquele pastor que ele chega para pregar, ele põe o celular em cima do púlpito assim, ó. Agora é comigo, né? Você vê a energia outra, a pegada é outra, que você vê que o Espírito Santo tá agindo, né? Esse pastor que só abre a Bíblia e lê.
Eu acho meio complicado, cara. O Espírito Santo tem que agir ali, né, no culto, né? E, gente, muito obrigado por vocês dois estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Junto, Fábio. pode contar com a gente. Vão estar mais vezes, que ainda tem história para contar. E a gente termina aqui mais um episódio, né? A gente termina aqui mais um episódio do canal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha com seu amigo, compartilha com o inimigo também, porque você vai salvar a vida dele também. Deixa o like. E é isso, galera, ó. Jesus salva, mano. Valeu, galera. Obrigadão.